CFMC no cinema. A polícia! Parou! Esse podcast contém spoilers. Quem avisa amigo é. Fala galera, estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema. Conversa fiada matou carambora no cinema. Um podcast do site Cultura Pop Rigor. Estão comigo aqui Adri. Olá. E o Dré. Olá. E hoje nós vamos falar de cinema brasileiro. Bom, rolou uma cabine digital e o Cultura Pop Rigor foi convidado. Então, na cabine digital, comparecemos em peso, né? Você pode ver com um monte de gente, né? Então, o Cultura Pop Rigor em peso assistiu o filme e, em vez de escrever uma crítica no site, resolvemos fazer um podcast sobre, porque né, tem muita coisa para falar sobre esse filme. Sim, né? sim. Precisamos desabafar. Então vamos falar sobre o filme Amado, que está estreando nos cinemas agora, né? Estreou agora em 9 de junho nos cinemas. E vamos falar aqui do que achamos sobre ele. Vou começar mandando a ficha técnica, né? A direção do filme são 2 diretores, Edu Feristock e Eric de Castro. Esse é mais tranquilo falar o nome. Do elenco, os nomes de Sérgio Menezes, Adriana Lessa, Alessandro Balirari, Igor Cotrim. Uma breve sinopse, né? O filme, segundo seus realizadores, é inspirado em uma história real. Ele conta a história do Amado, né? O nosso protagonista, que é cabo, né, da Polícia Militar da Ceilândia, né, no Distrito Federal. Ele é um policial honesto, incorruptível, que vai bater de frente com seus colegas corruptos. Pediram para liberar a carga, ofereceram os 24 mil. Nem fudendo. Poxa, quando eu recebi no site, né, no e-mail do site, sobre o que seria o filme, né, a sinopse assim, nós vê uma coisa lá que seria sobre o surgimento, né, do poder paralelo ali das milícias. Sim. E do narcotráfico. E isso. Algum de vocês viu isso no filme? Não. A sinopse e até alguns sites aí que já estão falam exatamente isso, né? Que mostra ali narcotráfico, milícia, a origem disso, e que aí um policial honesto que vai contra esse poder paralelo. Pô. Mas é aquilo, né? Os sites copiando o release isso, e pronto, né? Porque Sim. Você encontra sempre os mesmos textos sobre o filme. E, porra, não tem nada disso, né? Primeiro que é até difícil você conseguir precisar em que época o filme se passa. Tem, assim, eles botam uma coisinha ou outra ali e tal, né? Tipo uma fita cassete que aparece ali, coisa assim, mas é até meio difícil, assim, precisar a época, né? Eu acho que é nos anos 90.
Por algumas coisas, como tem um cassete, tem um baile lá que tem um rapper lá falando, tem um bailezinho lá que parece baile de charme, coisa e tal, parece alguma coisa ali pelos anos 90 e tal, mas é meio coisa, né? Que inclusive o próprio diretor tá com alguns problemas para localizar, né? Porque no negócio, numa entrevista mesmo que ele deu, né? Que ele fala, né? Que ele conheceu o Amado, né? Ou a pessoa que inspirou, né? O Amado, né? Aí ele fala que os acontecimentos, né, foram por ali há uns 20 anos atrás, né? Só que, 20 anos atrás foi 2000, né? Então, o que não é onde o filme se passa. Como eu falei, tem fita cassete, coisa e tal, então não pode ser ali meados de 2000, né? Vai ser 20 anos atrás. Mas então, vi essa sinopsezinha, não conhecia nada, né, dos diretores. Aí, pensei assim, não, vamos dar uma conferida aí no filme, né, pra ver o que é. Aí você vai assistir pensando assim que vai ser um filme assim que vai discutir, né, polícia, o crime organizado, milícia, as coisas, pela sinopse, né, que mandaram. E, né, o filme vai andando e você começa a perceber que, na verdade, você está vendo algo tipo aqueles filmes de ação com todos os clichês do gênero que eram lançados direto nas videolocadoras lá nos anos 90. Exatamente, né? Quando eu vi o e-mail lá, né? Eu acabei não pesquisando, né, os diretores, tá? Porque senão eu já tinha assim uma ideia do conteúdo. Eu tava vendo lá os comentários no Letterboxd sobre os filmes e documentários que eles já fizeram e é bem negativo, né? As notas bem baixas. Pois é. Só que aí eu não olhei, né? Só vi mesmo. E também a Elisa daria para manjar qual seria o viés do filme se tivesse lido esses textos antes. Aí, não li, né? Aí tá, né? Você vai ver o filme, né? Aí até assim, a primeira sequência do filme, né? Eu tô achando que ainda vai discutir alguma coisa realmente. Né? A primeira sequência te dá uma ideia totalmente errada do que vai ser o filme. Ela assim. Aí você pensa que. Parece que vai ser outro filme. Porque o que parece, algumas coisas no filme, parece que eles tinham uma ideia e mudaram, não sei. Porque na sequência inicial a gente tem 2 policiais atrás de 2 assaltantes, uns ladrãozinhos pé rapado. Então, quando rende um dos ladrãozinhos, deixa ele fugir, né? Porque vê que é um garoto mais novo. Aí o moleque devolve a parada que ele tinha roubado e aí ele deixa o moleque embora. Enquanto isso, o outro, que é o protagonista, né, o Amado, ele mata o meliante que ele estava perseguindo. E primeiro com um tiro, e depois, quando o cara já está caído, ele termina de executar com uma faquinha no pescoço. Então você tem a ideia ali de que você pensa que o filme vai abordar sobre esses 2 policiais. E que um desses 2 policiais seria bastante perturbado. Né? Afinal, o cara ali executa sangue frio. Matou 2 vezes o cara. Matou o cara 2 vezes. Porque, o cara já tá. Ele meteu bala no cara, o cara já tá lá cuspindo sangue, ou seja, né? Aí ele ainda vai lá com a faquinha e acaba o serviço, né? Sim, foi uma troca de tiro, acertou o cara, beleza. O cara
tava caído ali, tava na cara que o cara ia morrer, né? Ainda mais, né? Eles não precisariam acelerar o atendimento e tal, pronto, matou o cara. Mas não, o cara ainda vai lá e enfia a faca no pescoço. E aí parece isso, né? Que quer representar um policial perturbado e tal, mas aí não é o que se desenrola depois. Você pensa que vai colocar, né, esses dois policiais, né, lados opostos, né, em conflito, né, por conta das diferenças, né, de visão, né. Mas depois, no decorrer do filme, nossa, não é nada disso. Não tem nada a ver, assim. Depois o que eles fazem é pintar o Amado, mesmo com esses traços aí de psicopatia, pintar ele como herói, né? A figura infalível. Esse começo aí, se você não é um psicopata, é muito difícil você simpatizar com esse personagem. Porque num filme de ação dos anos 80, poxa, aqueles filmes lá do Stallone, vocês estão no copo, vocês viram do Chuck Norris, vocês Steven Seagal, por exemplo, em Nico Acima da Lei, que também é um policial contra o sistema, você não vai ver eles fazendo o que o Amado fez aí no início do filme. O que você vai ver é eles trocando bala com o bandido que também atacou eles, coisa e tal. Não executando o bandido que já está praticamente morto. Não, esses filmes, né, por mais que, né, continue meio reacionário e... Enfim. Mas americano em si é meio reacionário. Mesmo o filme de super-herói é reacionário. Sim, tenho. Mas eles ainda se certificam, né, de pelo menos deixar claro, né, para o espectador que o bandido, né, o vilão, é pior do que o protagonista, né? Mesmo que o protagonista tenha atitudes duvidosas. O que não é o que eles fazem aqui, né? Logo nessa primeira cena, você pensa, porra, por que o cara vai lá enfiar uma faca num cara que já tá agonizando, sabe? Sim, sabe? E até porque isso que ele fez, né? Não só foi uma execução, né, e tal, como foi um ato de covardia, né? Por isso mesmo. Depois pintam ele como, né, o corajoso, né, o cara e tal, mas, pô, aquilo ali que ele fez, cara. O cara já caído, tanto que o cara nem esboça uma reação de praguejar, de xingar ele, nada. O cara tava praticamente morto, pô. Então a cena chega a ser... Até mesmo te deixando de lado, né, a coisa da moral, da ética policial, coisa assim, continua sendo uma atitude desleal, né, e covarde, né? Enfim, não para um filme que depois, né, durante todo o restante da narrativa, eles vão querer pintar ele como o grande herói, né? Aí fica difícil, não tem como simpatizar com o personagem. Tem. Você não vai ver nenhum filme do Dirty Harry fazendo algo parecido com isso. Pois é. E olha que o Dirty Harry, pô, os filmes lá da década de 70 e tal. O Dirty Harry abominaria o Amado, porque, né, tem até aquele filme que outros policiais estão tentando formar uma milícia, né? E aí no segundo filme. Ele, porque eles estão... E aí eles saem, né, executando criminosos conhecidos, né? Que saíram em condicional, estão aí de volta, né? Ficam aí indo e voltando no sistema, né? Aí eles saíram executando. E o Dirty Harry não compactuava com a ideia, né? Esse é o segundo filme, o Magnum 44, exatamente, assim, o Dirty Harry condenaria o Amado. Sim, que é exatamente isso que o Amado faz. Ele até, quando ele vai passar a faca lá no ladrãozinho,
ele até fala, né, que você de novo, alguma coisa assim, para dar a entender que o cara já tinha prendido o cara antes e o cara estava de novo roubando e tal. Né? Seria tipo, o Amado, ele viu o cara uma vez, ele deixa o cara embora. Aí na segunda vez ele mata o cara. Aí ele vira juiz, júri e executor. A tentativa do filme de amenizar as atitudes, né? Como se. Logo depois. Tem que matar mesmo. Né? Isso. Logo depois da cena que ele matou, fala, inclusive, que o cara tinha cometido estupro, sei lá, porque já vai logo apelando para isso, né? Para amenizar. Mas o fato é que o cara já estava morto, pô. Ele já tinha matado o cara. Não tinha menor. É uma cena assim que realmente. Não, e aí essa coisa que vocês estão falando no início, né? Da diretores, né? E aí realmente, porque parece que um dos diretores parece estar dirigindo uma produção aí que tem na Globoplay, né? Dirigindo, ou enfim, estava na produção, né? Que é uma série aí, uma tal de A Divisão, que pelo que eu estava vendo é basicamente a mesma história do Amado, né? Que parece A Divisão, o nome se passa nos anos 90, é com o Marcos Palmeira, né? Com Natália Laje, o pessoal aí tem na Globoplay, e se passa nos anos 90 num período de onda de sequestros, né? Que nos anos 90 até hoje tem, mas nos anos 90 era uma onda mesmo de sequestros, né? Muito sequestro mesmo. E aí a história, as forças de segurança convocam agentes corruptos e um delegado com fama de genocida para salvar a cidade. Então já viu, eu não vi, mas já dá para ver que é bem parecido. E o outro diretor fez um documentário aí que é bastante, né, problemático, que é o tal de Cracolândia, né? Sim. E que falam que, só resumindo, é a favor da visão de limpeza lá do centro, né, de invasão da polícia, de limpeza... Ele defende a ação policial, né, lá de invadir lá de coisa e tal, né. É o Edu Felistock, né, ele é mais diretor de documentário. Aí, já o Eric de Castro, que tem uns filmes aí, né, as séries, né, dirigiu aquele Federal, né, que também muito elogiado também. Pô, no elenco de Federal tem Michael Madsen. Sim. Pagar as contas, né, gente? Eu vou segurar só mais essa, cara. Mas então, né, o que se desenrola depois desse início aí é só clichês, né? Exato. Primeiro eles vão lá, né, ainda começam a mostrar a vida do Amado, né? E aí que eu falo, né, que tem assim parece, não sei, parece que eles iam fazer uma coisa, depois mudaram de ideia ou orientaram mal os atores, eu não sei o que porque tem umas coisas assim que que simplesmente não casam, né? O filme, como eu falei, é o tempo todo querendo pintar esse policial como o herói, né? Ele é o fodão aí dos filmes de ação, né? Ele tem o corpo fechado. Tem o corpo fechado. O cara é o fodão e tal. Mas aí ao mesmo igual tempo... Igual Bruce Willis. Exatamente. Não vai ser nada fácil não, viu? Amado, né? O cara parece ter o corpo fechado. Mas aí, ao mesmo tempo, né, você tem coisas como... Você tem assim, a atuação do Sérgio Menezes como Amado. Ele tá fazendo um perturbado. Porque, assim, aquelas cenas... as cenas que ele tá sozinho lá com os seus peixinhos, que o cara só tem lá dois peixinhos lá num aquário minúsculo. A cena, né, que ele vai encontrar a namorada, né, que é uma prostituta. Os peixes estão separados, né? São peixes de briga, né? Sim, são peixes de briga. Mas ficam um frente ao outro, ou seja, eles vão ficar brigando um com o reflexo do outro.
a cena que ele vai encontrar a namorada, né? Que é uma prostituta, né? Aí ela tá lá se arrumando, né? E ele acaba olhando lá o caderno que ela anota o nome dos clientes lá, coisa e tal. Aí é engraçado, né? Porque aí nessa cena, a cena é cheia de tensão, assim, na atuação dos atores, né? Parece ter uma tensão, né? Que aí, como se ela tivesse medo dele. Só que, no decorrer do filme, não tem nada. Tipo, o amado era amado mesmo. Todo mundo respeita ele, todo mundo sabe. Então, assim, tem umas coisas assim no filme, assim como a primeira cena, que parece que não casa, né, com essa narrativa assim, de que ele é o herói. E fica assim meio sem sentido. Inclusive ele tem mesmo um romance com essa prostituta, né? Aquela prostituta com coração de ouro. Né? Depois dessa cena, né? A primeira cena que ela aparece, coisa e tal, tem uma montagem romântica vergonhosa, né, com música, mostrando eles felizes da vida, né, que estão apaixonados, né, ela fazendo compras pro jantar mais tarde, ele dançando. É uma coisa bem vergonha alheia. Ela recusa o dinheiro dele. Sim, ela para ele é de graça porque é o amor, né? Aí ela devolve o dinheiro, ele entrega depois, ela devolve escondido, coloca de novo no bolso dele. Mas o amor está no ar. Não vai cobrar, né? Agora, isso que a Adri tá falando, né? Realmente, né? A impressão que dá, assim, que o filme ficou bastante perdido mesmo, né? Que as interpretações, algumas cenas, algumas coisas, parece que é um caminho e o desenrolar do filme é para outro caminho. Então, a gente fica sem saber, né, qual era a ideia inicial, né, e o que aconteceu aí, né. Eu acho... Pelas outras produções, né, dá para entender que a linha, de fato, é uma exaltação, né, do policial, né, essa coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, se perderam totalmente ao conduzir, né, tudo, né, seja atores e os próprios fatos que vão sendo narrados. Eu tenho certeza que o que eles querem contar mesmo é esse filme de ação com esse super policial incorruptível. Mas o problema é que esses diretores brasileiros geralmente, e principalmente esses caras assim, que tem esse discurso mais reaça, eles se levam a sério demais. Então, diferentemente assim de você ver um filme americano da época, né? Digamos assim, o Stallone Cobra mesmo, que é uma grande bobagem. Sim. Ou o Nico Acima da Lei, que tem até um fundo sério, mas os caras ali eles se esforçam, os caras ali sempre entregam um filme divertido. Um filme também. Nossa, a gente cresceu assistindo esses filmes. Depois, Stallone, Schwarzenegger e Steven Seagal. São filmes de ação divertido. Aqui, no caso, os caras, eles querem fazer um filme de ação com um super policial, mas eles querem colocar um verniz de filme sério também. Então tem esses conflitos, que tem certas cenas, atuações que não casam de jeito nenhum com determinados momentos do filme. É verdade. Sabe? Assim, no começo, principalmente, eles estão completamente perdidos. Depois, até
toma aquele rumo ali que era o que eles queriam desde o início. Sim, Mas assim, no começo parece que você está vendo outro mesmo. filme. É. Sim. Você até vai ver, né, entrevistas dos diretores falando que queria levantar uma discussão. Mas o filme não levanta discussão porra nenhuma, né? Não, é super raso, não. Super raso, super maniqueísta. Maniqueísta, é raso. Ele toma cuidado, ao mesmo tempo que ele exalta o protagonista, eles tomam cuidado também para sempre botar os críticos do protagonista, os críticos não prestam. Nossa, chega a ser infantil, né? Que todo mundo, né, todos os outros policiais são corruptos, exceto o Amado e seu grupinho, né? E aí você... nem são tantos policiais assim, né? São dois grupinhos, na verdade, de 4. O tempo inteiro são os mesmos. Por isso que é uma piada, por isso que é uma piada a sinopse, né? Que fala de formação de milícias, não sei o que. Aí você vai ver uma viatura com 4 policiais corruptos que fica tramando, que se junta com traficante e fica tramando contra o Amado. Não vi formação de milícia nenhuma, porque, cadê o envolvimento de político? Cadê o envolvimento do alto escalão da polícia? Na verdade, né, o Amado que estava querendo começar um esquadrão da morte, né? Chegou uma recomendação para te tirar das ações ostensivas da rua enquanto você responde por homicídio. Sim, aí você vê, né, nesse filme, você vê aquela questão, né, que às vezes a gente acaba tratando, né, a gente sempre acaba debatendo a diferença que tem, né, de um filme que retrata, né, uma sociedade violenta, né, retrata as desigualdades, né, tudo que há de ruim, como um exemplo a violência policial, mas aí uma coisa é o filme retratar, né, e aí a outra coisa é o filme exaltar isso, né, e o que esse filme deixa muito nítido é de fato uma exaltação a esse tipo de ação, a esse tipo de policial. Vários momentos no filme, como a gente já falou. Sim, né? O tempo todo ele tem essa coisa de tá bandido mesmo, e aí o tempo todo tem sempre alguém martelando. Mas tirou, mas era bandido. Várias vezes colocado em diálogo. Deixa nítido o problema é a corrupção. Não pode ser corrupto, não pode ser, sim, né, sim. O pior roubar crime, e tal. Agora o extermínio. Desde que seja de um suposto bandido, não sei o que. Tudo bem. Matar torto e direito, tudo bem. E aí é o que vocês estavam falando, né? Essa sinopse aí joga uma coisa que não tem de verdade, formação de milícia, né? Ligações com narcotráfico, quando na verdade tudo gira em torno do Amado. A corrupção simplesmente é um cara lá, uns bosta lá que estavam transportando muamba, oferece dinheiro, os outros vão pegar, ele não deixa pegar e acabou. Essa é a corrupção que aparece ali. Depois ele atira naquele bandidinho lá que coincidência, era sobrinho do mesmo policial que enchia o saco dele. Né? Aliás, uma outra ação totalmente errada dele de sair atirando na rua. Né? O cara era bandido, né? Mas e se não fosse? E aí pronto, tem lá o bandido para quem o cara trabalhava. Vamos acabar com ele. É essa a história, né? Então, exatamente, que essa cena do carro mesmo falha, inclusive, que, para ele atirar nos caras, uma regra do policial nos filmes americanos, os bandidos teriam que atirar nele primeiro. Sim. Com certeza, se fosse um filme dos anos 80, ele ia estar lá, ele e o parceiro no carro, aí eu olhar lá pro outro lado da rua, ver o carro dos bandidos, os bandidos também olhar, já iam puxar umas metralhadoras e começar a atirar neles, né?
E aí, pô, essa cena, o filme todo é intragável, né? Mas, pô, essa cena e a sequência seguinte, né? Nossa, parece, não sei se é proposital, não tem como apontar isso, né? Mas parece até um escárnio, assim, sendo que faz pouquíssimo tempo, né? Foi em 2019 que a gente teve aquele caso do músico que os militares meteram, acho que 80 tiros no cara, né? Por quê? Né? Porque confundiram o carro com o carro de ladrões, né? Mataram ele e ainda um catador, né, de recicláveis que estava a pé ainda. Aí você vê, nossa, chega a ser assim de um cinismo, né? Você ter uma cena assim que o cara abre fogo, né, no carro lá dos caras, né? E aí na cena seguinte, né, você tem um policial criticando, né, a ação do Amado, e falando qual seria o procedimento correto, que é atirar nos pneus e não no motorista, no passageiro, né? Só que aí, né, esse policial que está criticando, primeiro, ele é fofoqueiro, porque ele está falando pelas costas, ele não fala na cara do Amado. E segundo, ele é corrupto, né? Depois fica revelado, né, ele também é lá do mesmo grupo do policial lá, da mesma patrulha lá dos corruptos, né? Cunha, né? Acho que o policial corrupto, o comandante se chamava Cunha, ele se chama Cunha. É o Cunha. Aí, ou seja, né? Porque aí fica aquela coisa, não sei, o Amado estava certo mesmo, era bandido. O cara que critica ele é corrupto também, é corrupto e covarde, né? Porque nem fala pela frente, né? Sei lá, parece um grande escárnio mesmo com a situação que a gente vive, né? É outra das piores cenas. Entendi exatamente dessa maneira, que é uma cena para justificar tudo isso, justificar a violência policial. Ainda mais quando faz isso. De botar o cara safado falando o que é o procedimento correto, e ele não, tem que tirar em vagabundo mesmo. Tem várias cenas assim, poxa. O garoto que o parceiro dele deixa fugir, ele encontra de novo, né? Ele tá lá armado lá junto com o traficante lá, chefão, sabe? Que é pra dizer mesmo que não tem que dar segunda chance, né? Não tem que. Não importa se é jovem, coisa não tem que dar segunda chance, não. Foda-se, tem que matar mesmo, né? Igual esse caso do carro. Você é bandido, tem que meter bala mesmo. Tipo, colocar. Querer validar a polícia, né, como um ser onisciente, né? A polícia não falha. Se a polícia atirou, matou, é porque era bandido mesmo. Não... E também, se é bandido, também foda-se, não precisa ter julgamento, não precisa reunir provas, né? O policial sabe de tudo. Lembrando também que o parceiro dele, né, é retratado como um policial fraco. Sim, né? sim. O cara toma remédios. Isso. Essas coisas. E aí depois, né, tem o momento que os bandidos lá ameaçam ele, né, e aí ele coloca o Amado numa emboscada, né. Então exatamente, né, o policial que demonstra humanidade no início do filme, né, é fraco, né. Enquanto o Amado, não. O Amado é forte. O Amado tem o corpo fechado, né? Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção, né, é o cuidado que eles tiveram, né, na escolha do elenco, né? Que para começar assim, o protagonista é negro, né? Imagina assim, se fosse um protagonista branco, né? Aí a coisa ficava mais zoada ainda. Aí a chefe dele é negra
E aí também ele é a policial, né, que anda no grupo do Amado, né? Ela é negra e lésbica. Que é uma forma de tentar legitimar também esse discurso que, tipo assim, se tivesse botado um policial branco, né, aí, né, racismo, né, coisa, aí não, ali não, é negro, aí à volta você tem uma mulher no comando, e aí tem a outra policial que é negra e lésbica, coisa e tal, mas no final das contas, né, o discurso é o mesmo, né? Essas duas personagens mesmo só estão ali exatamente para validar o Amado, né? É a chefe que ele vai lá e conta que vai matar o Cunha, inclusive, e ela tá ok com isso. Ela não acha que isso vai dar merda depois, vai ter que explicar porque que Não, tem né? policial Ali no matando universo, policial, né? ali no universo do filme, acho que não dá merda, não. Tô tranquilo. Não existe corregedoria. Não tem corregedoria, ninguém vai investigar porque os policiais estão se matando ali naquela região, né? E aí a policial que anda com ele na viatura, né, só aparece para estar ali, para confirmar, era bandido, mata mesmo, ela tá ali para fazer coro com o Amado, toda vez. O Amado é o grande herói e ela tá ali para torcer por ele, fazer coro Dar por conselhos amorosos. dar conselhos amorosos e tal. Que o Amado é um romântico, né? O Amado é o último romântico, né? Sim. Ele leva a namorada, né, prostituta lá para um boteco lá. Aí tem um boteco sem vergonha. Também, né? Aí tem um tiroteio safado lá, né? Tentam matar ele. Porque aí, né, o Cunha junto lá com o traficante lá, chefe, tem várias tentativas aí tem as tentativas aí de matar o Amado, né? Eles tentam primeiro atacando ele aí no horário de folga dele, né? Mas aí, né, o Amado, como a gente falou, o Amado tem corpo fechado, ou os caras atiram muito mal, não sei. Ele sai vivo, né? Mas aí o traficante fala, né, que eles têm que ser inteligentes, né? Eles têm que desestabilizar o Amado, tem que usar estratégia, usar a cabeça, né? Você pensa, vem o plano aí. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Vai vir o plano, né? Que vai, virar a polícia contra o Amado, né? Alguma coisa. Mas qual é o plano, né? O plano brilhante, que nunca visto antes, né? Matar a namorada do Amado. É isso. Aí você vê como é que os caras são. Aí você vê como é que os caras são inteligentes, né? Que, o cara é um policial doido, né? Um sociopata. Eles acham que matar a namorada dele, ele ia fazer o quê? Ia ficar desestabilizado, ia chorar, ia se matar. Ia abandonar a farda. Ia abandonar a farda. Eu acho que ele ia, né, atrás de todo mundo. Né? Aí você vê, né, que é esse que esse filme tem, né? Que bandido que. E ainda achando que tava abafando, usar inteligência. O cara fala isso, que vai usar inteligência. Tô pensando que era, pegar ele de outra forma. Um dos maiores clichês, assim, do cinema de ação que tem. Matar a esposa, a namorada. E o Amado tava indo ao encontro dela, levando flor. Sim, mais uma cena brega pra caramba, que fica mostrando lá a mulher sendo morta, aí ele chegando, aí ele encontra ela e depois mostra a afrozinha caída lá no chão.
Desculpa, mas nessas horas eu tô prendendo riso, assim, porque, nossa, é tão clichê, tão cafona que chega a ficar engraçado. E principalmente mal filmado pra caramba. Sim, mas exatamente, né? Porque o problema não é a utilização do clichê, né? O clichê faz parte de todo o gênero aí cinematográfico, né? Vai ter seus clichês e tal. E aí tem filmes que empregam muito bem, mas tem outros que aí acontece aí como o Amado, né? Outra coisa, né? Pô, os amigos dele são muito fiéis a ele, né? Tem aquele policial mais velho, né? Que numa cena mais clichê ainda, né? Ele vai entregar, tem a cena da entrega de distintivo para a chefe. Você fica, por quê, cara? Tipo assim, em vez dele ajudar o Amado, o cara tá entregando distintivo. E aí, né, quando tava rolando a cena, eu só pensei, porra, o velho tá maluco, né? Pô, tá perto de se aposentar, tá entregando distintivo. Nesse país que ninguém consegue se aposentar, pô, o cara vai, pô, largar assim, pô. E a policial, né? Ela some num determinado momento do filme, né? Acho que depois que ela agride o Cunha, né? Isso. Aí ela é detida e depois nunca mais se ouve falar nela. Assim, porque e é isso que a gente tava falando, do mau uso do clichê, né? Porque é umas coisas assim que ele simplesmente joga no filme. Não tem, assim, utilidade nenhuma. Aí a gente ainda tem também a cena em que o parceiro dele é pressionado pelo Cunha para participar de uma cilada contra o Amado, né? Que tem a cena que ele tá voltando para casa, é cercado por um monte de motos. Um momento que me lembrou o Chuva Negra. Assim, ele também lembrou, que aí foi por isso que ele decidiu trair o Amado, que ele lembrou do Chuva Negra. Pô, vai acontecer o mesmo comigo. Pô, mas não tinha nenhum japonês com espada ali. Não sei se tinha orçamento para japonês ou espada, então não. Mas mesmo assim. Aí depois a gente tem aquela cena lá que o parceiro sai do carro, aí desce o Amado lá e vai passar outro carro atirando contra o Amado. O que é interessante porque os caras achavam entre eles mesmo que o cara tinha corpo fechado. E é legal também a montagem do filme, né? Porque, pô, já tinha mostrado a cena lá exatamente, né? Das motos lá cercando o parceiro dele, e ainda fica um momentinho lá, tipo, a esposa do parceiro dele olhando lá de longe, vendo ele falando, né, com o Cunha, que tá dentro de um carro, né, que chega um pouco depois. Ou seja, porra, você já sabe, né? Quando na cena seguinte ele arruma uma desculpa esfarrapada para sair do carro, coisa e tal, você já sabe, né? Ei, Gino, vou ali comprar um gibi. Vai comprar um gibi. Você sabe comprar um gibi. Aí, pô, você já sabe, né? Mas aí mesmo assim, vem a incrível montagem, né, do filme. Mostrar a cena em que o Cunha tá falando lá com ele, né, ameaçando mesmo, né, como se, sei lá, precisasse de mais alguma explicação ainda, né? Sargento Modesto, qual que é o desenho? Sobre o Cunha, o filme, né, ele tá tentando emular aí, né, filme de ação dos anos 80 e 90, mas ele falha em uma coisa, quer dizer, ele falha em bastante coisas, né? Mas numa homenagem a filme dos anos 80 e 90, ele falha na construção de um vilão, porque o Amado é o senhor fodão, enquanto Cunha é retratado como um porcaria covarde. Você tá se dirigindo a um superior. Tô me dirigindo a um vagabundo, ladrão fardado. E eles eram justamente nisso, porque o ator
ator, ele até é legal, uma pessoa interessante. Então eles perdem a chance de botar esse cara como um vilão mesmo, sabe? Sim, tem um embate mais... mesmo entre eles. O cara é retratado ali apenas como um merdão corrupto, morre fácil pra caramba. O cara não sai nem do carro pra morrer, o cara toma bala sentado no carro mesmo e acabou, assim. Pô, o ator é bom, tem cenas ali, como na cena do tiroteio do boteco mesmo, que ele vai buscar o amado e tal, assim, ele passa um tipo bem cínico. Não, o elenco o elenco é ok, assim, essa coisa, só que mal aproveitado, né, várias questões, né, por exemplo, o cara poderia ser um vilão bem mais interessante, mas... Aí, como a gente falou, né, o parceiro dele, né, é retratado como fraco, né, tanto que aí acaba se matando, né, ali depois se arrependendo, né, de ter entregado o amado, e aí não consegue encarar as coisas, né, e se mata. E aí, finalmente, né, a gente chega no grande finale, né, que ele vai, que é a invasão à base do traficante, né, que não ordenou. Pode esquecer ali. Que antes disso tem outra grande cena clichê, né? Ele bota um sobretudo e aparece ele arrumando as armas no estilo lá, Comando para Matar. Sim. Aí ele vai lá invadir a base lá do traficante, né, que ordenou ali a morte da namorada dele. Ele invade, cara, é assim que, a gente, sem surpresa nenhuma, já sabia como ele ia entrar ali. Porque no começo do filme é apresentado um coroa que entra de boa lá na base dos bandidos, no carrinho dele. Tal, né? E aí, de repente, indo para a sequência final, tá de novo o coroa entrando lá com aquele carrinho. E apesar de não ter tido nenhuma cena que mostrasse que esse coroa conhece o amado, você sabe que o amado tá ali no porta-malas do carro. Sim. Aí eles, para dar desculpa, né, eles falam que o coroa fala que gostava dos pais amados, sabe? Cara, aquele diálogo expositivo bem sem vergonha. O filme inteiro você vê o amado namorando lá a menina, você vê o amado tomando banho umas 2 vezes, limpinho ele, aí malhando, não sei o que, e matando gente, mas não tem uma cena dele interagindo com a comunidade que mostrasse, por exemplo, ele com um coroa lá para dizer que se conhece, não, para vir no final uma dessa, o coroa vai contrabandear o policial para dentro lá da base dos traficantes, ou seja, que é uma coisa arriscada, né? Ele mesmo poder estar se colocando em perigo, sendo que no início mostrou ele não só entrando de carro lá no lugar que é fechado pelos traficantes, mas depois lá sentado lá no baile, lá do lado dos traficantes, lá coisa e tal, como se tivesse ali uma relação mais próxima, né? Porque aí você poderia pensar, claro, ali dentro da comunidade e tal, ele provavelmente conhece aqueles caras ali desde criança e tal, né? Mas aí no final, não, ele tá levando o policial lá pra dentro, e aí que você tem que acreditar que eles são, né, amigos, né? Sendo que não tem nenhuma cena deles juntos. Aproveitando que chegou aí nessa cena de invasão, né? E aí, o que vocês acham das cenas de ação do filme? Primorosas. De tirar o fôlego, né? Achamos alguém que filma ação pior do que o Nolan. Eu acho que, né, tem muita gente que
tenta emular, né, tipo, as cenas lá da franquia lá do Bourne, né? O Nolan Fogo mesmo. Inglês. O Nolan é um desses, né, que... Pô, que aí eu já acho ruim, né? Mas aí os caras no Amado conseguiram fazer pior. Ele tem uma ceninha lá de luta ali com um grandalhão que eu dei muita risada, porque, nossa, é muito lento. E aí eles ficam tentando dar uns cortes e uns zooms assim para tentar dar a ideia assim de impacto. Mas acho que ficou muito ruim. Tão ruim quanto eu só fui ver agora, recentemente, né? Um filme com o Van Damme, lá de 2002, chamado Agente Biológico, e é tão mal filmado quanto. Pô, os caras pra filmar cena ruim, né, de luta com o Van Damme, os caras Pois é. se esforçaram aí na incompetência. Muito, muito. Um tal de Bob Misiorowski, sei lá. Pelo menos eu fiquei feliz que aí no finalzinho ali pra matar o traficante, né, chega mais um monte de cara assim armado e tal. Mas eu fiquei feliz que não acabou não tendo tiroteio assim. Acaba ali mesmo. Pois né? Eu tava esperando o momento The Height. Pô, imagina, né? Já tava ruim tentando emular Bourne, né? Imagina eles tentando emular John Wick. Tiroteio, vários caras armados. Umas pombas voando. Já aparecem umas pombas. Eles resolveram se poupar disso, né? Porque, imagina... Não teve pomba porque o lugar era muito pequeno, aí de repente botava em risco aí os atores, né? Os pombos iam cagar em todo mundo, aí não ia dar certo, não tinha muito espaço. Aí, né, ele só mata uns bandidinhos ali, né? O restante deixa ele passar, e aí é aquele final, né? Filme de super-herói. Amado existe. Sim. Assim, né? O filme que... Nossa, ele é... Além das ideias tortas, né? Ele é anacrônico também, né? Porque, pô, é um tipo de filme que atualmente em Hollywood nem se faz, né? Esse do Burukutu típico, né? Do cara é o fodão, né? E sai matando os bandidos, coisa nem se faz muito. E aí, os caras dentro da nossa realidade, ainda por cima. Eu até diria que lá fora nunca se fez, porque assim os como filmes, o Amado, não. Porque os filmes de ação lá de fora sempre tomam um cuidado para você simpatizar com o protagonista. O que definitivamente esse aqui não tem. Já começa matando, né? Antes de fazerem alguma coisa contra ele. Aquilo ali, cara. Se você não sendo um sociopata, não tem como você simpatizar com o mocinho do filme, né? Mocinho, entre aspas. Isso vai àquilo que a gente estava dizendo, né? O Hollywood, né? E tal, não botaria um filme que tem a simples pretensão é ser um filme de ação, né, e tudo mais, não botaria um protagonista dessa maneira. Você veria um protagonista dessa maneira num filme que está tentando discutir algo mais sério. Exatamente. Então ali você vê um filme que, na verdade, quer isso, ser um filme de ação, e coloca um protagonista fazendo esse tipo de coisa, né? E ainda mais que o filme está inserido na nossa realidade, né? Porque não é, tipo, eles não criaram um outro lugar, não é, está inserido na nossa realidade. Aí, pô, nossa, péssimo, né? Que, inclusive... E a realidade não é tão simplista assim.
Exatamente. Não, Sim, não é essa você- coisa maniqueísta, né? E você vê, inclusive, né, que ele chega a ser, né, pior que o primeiro Tropa de Elite, não só porque, obviamente, é muito pior produzido, né, mas Não só porque... tecnicamente, né? Só tecnicamente, mas porque o Tropa de Elite, vocês viram que transformaram o Capitão Nascimento num herói, né? Porque as pessoas já estão com a realidade distorcida. As pessoas Mas que as pessoas que viram o filme, para exatamente, elas o Capitão Nascimento era um herói, mas o filme não exatamente, retrata ele como um não herói. retrata ele como herói. Quem vê o filme com exatamente, quem vê o filme com outros olhos, né, que no nosso caso, tá vendo ali que o Nascimento é, de fato, né, a questão da polícia, o treinamento do BOP e tudo, deixou ele um maluco, parecido com o Derend no Platoon, né, o que a guerra fez com ele. Né? Então, quer dizer, as pessoas, e aí com a ajuda de mídia, essa coisa toda, né, que já nessa onda é o que deu origem ao bolsonarismo, transformaram ele num herói. Agora, esse filme não. Esse filme, a intenção da produção do filme é que ele seja um herói. Tanto que é extremamente, isso que a gente está falando, cínico e tudo mais, essa separação, né, entre corrupção e violência policial. Né? Corrupção e violência policial estão totalmente ligados, estão totalmente atrelados. Que, aliás, é uma coisa que outros filmes já mostraram também, como era o caso do Copland, por exemplo, né? Sim. Que os mesmos policiais fazem forjam aquele flagrante, botam a arma na mão do pretenso, né, suspeito, são os mesmos que fazem a corrupção também, né? E ali a intenção deles é separar isso. De um lado a banda da corrupção, mas o outro não. O trabalho é esse mesmo, é matar bandido. É isso. Não, essa visão mesmo distorcida do que deveria ser a polícia, né? Que, tipo assim, a visão de que a polícia existe para isso, né? Para matar bandido. E não, né, para manter a ordem, para dar segurança aos cidadãos. Não. A função é matar bandido, é invadir favela, etc. Né? E aí, inclusive, né, quando a gente viu a cabine, né, aí foi bem no dia seguinte, assim, né, logo no dia de manhã, aquelas notícias, né, da chacina em Vila Cruzeiro, e aí o caso lá da Polícia Rodoviária Federal, né, que assassinou aquele senhor lá com esquizofrenia, nos casos assim, absurdos, né? E aí, né? E aí você vê terem o cinismo assim, de fazer um filme desse, né? Que coloca um policial assassino como um herói, né? Um filme bastante errado, que tecnicamente também não é grande coisa. Sim, ele, além, né, mesmo deixando de lado essas questões morais, né, a parte também, assim, como filme de ação, né, também, como entretenimento também, bem ruinzinho. Também as cenas de tiroteio são modorrentas, né? A luta, como eu falei, é risível. Eu nem sou fã do Padilha, mas o Padilha no Tropa de Elite, principalmente o segundo, fazia melhor. Longe disso, longe de ser fã dele, mas de fato. Padilha arrependido. Se arrependeu. Se arrependeu do mecanismo aí. Parou. Então podemos encerrar mais esse episódio, né? Mais alguma coisa para falar do filme? Já falou de tudo? Acho que já falamos tudo.
Já bem. Tá. Então agora é só esquecer, né? Agora é lançar o episódio e esquecer esse filme. Isso. Então chegamos ao final de mais um CFMC no cinema. Lembrando que Amado está em cartaz nos cinemas, né? Sim. É nos cinemas que vai entrar, né? No cinema. Sim. Ah. Não sei em quantos cinemas, enfim. Então, com a distribuição da Downtown Films. uhum. Então, quem quiser conferir com os seus próprios olhos, né? O filme está em cartaz. Né? E encerramos mais esse CFMC no cinema. Logo, logo estaremos aí falando de espera-se filmes melhores. Um abraço. Até. Valeu. Fui. CFMC no cinema.